Olá, tudo bem? Como você está? Eu espero sinceramente que esteja tudo bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este templo sonoro, onde nós celebramos a arte de ser alma. E eu quero te convidar para a gente bater um papo hoje, bem legal. Então, pega aí o seu café, o seu chá, o seu suco. Se acomoda aí na sua poltrona, na sua cama, eu não sei o que você está fazendo, ou de repente vamos lavar uma louça junto. Eu sempre vou trazer essa questão da louça porque eu acho fenomenal, eu acho o máximo. O ato de lavar louça, eu acho ele sagrado, eu acho um momento terapêutico em que muitos insights vêm. Então, muitas coisas que eu trago aqui acontecem durante esse momento de lavar louça. Então, é por isso a referência também. Então, assim, vem comigo nessa caminhada aqui. Porque hoje eu quero falar sobre o tarô. Eu sempre tive muito interesse por tarô. Porque o tarô, para mim, é uma ferramenta de autoconhecimento de uma profundidade assim absurda. Os arcanos, para mim, não são apenas cartas, são estruturas arquetípicas, psíquicas, que vão revelando em que momento estamos, qual energia nos atravessa, qual processo está regendo a nossa psique. Eles mostram como cada arquétipo atua na sua polaridade sombria e também na sua polaridade luminosa e como nós podemos lidar com tudo isso. E hoje eu quero falar sobre um arcano que sempre me atravessou de uma forma muito profunda, que é o eremita. O eremita, para mim, é de longe um dos arcanos com os quais eu mais me identifiquei na vida. Eu sempre achei esse arcano de uma beleza assim indescritível. E dias atrás, a minha sobrinha, que está estudando tarô, ela de repente se interessou por tarô e começou a estudar, me enviou um vídeo, ela me mostrou um vídeo de uma taróloga do TikTok, né? Eu não tenho redes sociais, não tenho TikTok, Instagram, nenhuma rede social. Só tenho aqui mesmo esse canal no YouTube que está iniciando e está de bom tamanho, pelo menos por enquanto, também não vou fechar a possibilidade, e está de bom tamanho. Então eu não tenho redes sociais e ela me mostrou esse vídeo do TikTok, até o arroba do TikTok dela é 13 Astra. Se alguém se interessar em buscar para conhecer o trabalho dela, acho que é interessante também. E eu achei muito interessante a visão que ela trouxe, porque combina muito com algo que eu sempre senti intuitivamente sobre o eremita. Ela traz, a partir dos estudos, né, do Rider-Waite, que o eremita é uma versão do louco. E o louco é o arcano zero, o útero cósmico, o início de tudo. Ainda é inexperiente na jornada. E o eremita é o louco depois de ter vivido. O louco amadurecido pela experiência que ele coletou até aquele ponto, né? O eremita sendo o arcano 9. E o eremita é aquele que continua caminhando, ele é um caminhante, um caminheiro. Só que agora ele caminha consciente. Ele coleta experiências, ele aprende com elas e ele se transforma por meio delas. E isso é muito diferente daquela visão superficial de que o eremita é alguém que simplesmente se enfia numa caverna e se isola do mundo. É muito reducionista isso. Sim, ele se recolhe, mas quando é necessário, quando aquele recolhimento é importante para o processo. E não é fuga, não é desprezo pelo mundo, não é misantropia, pelo contrário. O eremita ama profundamente. E é justamente porque ele ama que ele faz o movimento de se conhecer. Ele quer oferecer o melhor de si para as pessoas.
mas de um lugar verdadeiro, honesto, genuíno. Então, o isolamento do eremita não é a ausência de amor, é um cuidado tão grande com as relações que ele entende que só pode entregar algo verdadeiro se ele souber quem é. Então ele faz essa coleta dessas experiências, ele nesse momento de recolhimento, ele olha, ele analisa, ele valida para oferecer o melhor. E aí a gente volta para a sequência do tarô. O louco é o 0, o eremita já é o arcano 9. Ele já percorreu muita coisa. E logo depois vem a roda da fortuna. E ele vai seguir toda a caminhada, passando por arcanos profundos, como o arcano do enforcado, o arcano do diabo, o arcano da torre, que são arcanos bastante desafiadores. E eu acho que, na verdade, esses arcanos não são apenas desafiadores, porque desafiadores seria muito reducionista, mas são arcanos reveladores e que trazem luz para pontos da nossa psique que estavam ocultos. E claro, isso pode ser, sim, desafiador e doloroso. Toda revelação profunda tem um impacto, mas é um impacto que transforma. E então, quando eu penso no eremita, eu penso nessa figura que prossegue na jornada, mesmo sabendo que vai atravessar zonas densas e luminosas ao mesmo tempo. Ele vai, ele segue e ele escolhe seguir. E eu acho muito bonito que essa carta, esse arcano, proponha algo que parece simples, mas que raramente fazemos: o autoconhecimento real. Porque muitas vezes a gente quer boas relações, quer profundidade, quer verdade, mas a gente nem sabe quem a gente é, nem sabe o que realmente quer, não sabe quais são os nossos limites, não sabe o que buscamos numa relação, não sabe o que temos para oferecer de verdade. E o eremita traz esse convite. Eu me conheço o suficiente para oferecer algo verdadeiro ao outro? Eu sei o que realmente importa para mim? Eu sei o que eu espero, o que eu posso entregar e mais, eu realmente estou disposto a estar numa relação de qualquer natureza com o outro ou não? E ele vai longe, né? Eu sei reconhecer os meus pontos cegos, eu sei fazer as perguntas que realmente importam, eu sei acessar o melhor de mim para me tornar alguém melhor para mim e para quem caminha ao meu lado. Então, o eremita, ele é esse que nos convida a buscar esse caminho interno, a se perguntar, né? Porque autoconhecimento é fazer perguntas. Qual é o papel das relações na minha vida? O que é realmente importante para mim? O que eu defendo como verdade? Como eu acesso o meu melhor? Como eu entrego esse melhor para as pessoas que eu amo? Como eu acesso o melhor do outro? Quais são os meus limites? Eu sei respeitar esses limites, os meus e os do outro? Autoconhecimento é isso. É fazer as perguntas certas, as perguntas oportunas e também aquelas perguntas difíceis, mas que iluminam partes de nós que nós evitamos olhar. E o eremita é o arquétipo daquele que escolhe caminhar na própria direção, mesmo quando isso exige enfrentar a própria sombra, porque só assim ele pode entregar ao mundo aquilo que ele é na totalidade, que é o arcano final do tarô, que no caso é o arcano do mundo, que é a totalidade, né? Então, essa é a percepção que eu quero trazer hoje aqui, para que a gente pense, para que a gente reflita sobre a questão do processo, da vivência do autoconhecimento
E que você se faça essas perguntas que eu trouxe aqui, que você se faça essas perguntas, que elas sejam portais internos seus, para que você se saiba melhor. É isso. Eu espero que tenha feito sentido para você de alguma forma, e se não, também está tudo certo. De qualquer forma, é isso. Essa é a expressão do momento que eu quero trazer aqui. E se você de alguma forma se identificou com isso, é porque a sua alma se reconhece também nessa jornada e nesse processo. E eu te agradeço por me acompanhar, por caminhar comigo nessa jornada. Então, a gente se vê na próxima. A gente se fala na próxima, né? Porque se vê é um pouco difícil, mas é sobre isso. Planeta Terra, século XXI.